que eu quero abordar hoje, senhor senador, é um tema que, de há muito, preocupa a sociedade brasileira e que, ultimamente, tem estado em todas as mídias, na televisão, no rádio, nos jornais, que é a questão da redução da maioridade penal. Há argumentos pró e argumentos contra essa redução. Se nós analisarmos, por exemplo, o sistema carcerário do Brasil, que permanentemente nós vemos cenas terríveis de superlotação, de tratamentos desumanos, ao ponto de o ministro da Justiça dizer que até preferia morrer do que ir para uma penitenciária. Como a gente pensar também, de repente, em reduzir a maioridade penal, portanto, aumentando o número de pessoas que se tornariam presidiários. Por outro lado, há também os argumentos robustos de que um jovem hoje com 16 anos tem informações suficientes para arcar com responsabilidades, como, por exemplo, tem o direito que é voluntário de votar, pode até dirigir veículos com autorização dos pais. Então, com esses argumentos, se coloca também que eles, portanto, sabem perfeitamente, têm noção exata do que praticam quando praticam um delito, inclusive sendo, na maioria das vezes, manobrados por maiores que formam quadrilhas que utilizam menores para poder justamente, como ponta de lança, para poder se livrar exatamente, digamos, do alcance penal sobre esses atos. Na verdade, eu como médico fico a me perguntar, primeiro, um adolescente que está na fase de amadurecimento do seu cérebro, que está num turbilhão de hormônios e de substâncias que fazem com que realmente a pessoa discuta de maneira tranquila a questão, será que ele de fato sabe o tanto ele causa de mal num ou no outro evento que ele pratica? Agora, uma coisa eu tenho certeza, muito antes de se pensar em punir, em penalizar, cabe ao Estado brasileiro pensar em dar oportunidades às famílias para que os jovens tenham educação, saúde, tenham, de fato, melhor atenção. Aliás, uma obrigação do Estado de dar educação e saúde é um dever do Estado. E, no entanto, uma grande parcela da comunidade do Brasil não tem acesso a essas coisas principais, como educação e saúde. Se não tem acesso a isso, dificilmente terão acesso a emprego, a sua família geralmente vem dessa mesma situação. Então, é um quadro social que eu diria que precisa ser muito bem estudado. Verdade é que se fizermos hoje um plebiscito na população brasileira, vai ser uma maioria esmagadora a favor da redução da maioridade penal. Eu aqui não estou nem defendendo a redução e nem também me colocando contra a redução. O que eu quero é justamente provocar um debate, uma análise, para que nós não possamos produzir leis ao clamor deste ou daquele impacto. Por exemplo, sofro profundamente quando vejo, como vi agora há poucos dias no Rio, os pais de um jovem ser assassinado por um menor que 3 dias depois completava 18 anos e, portanto, ficar livre da penalidade porque não tinha 18 anos no dia do delito. Obviamente que, como pai, como avô, eu sofro de ver uma situação dessa, como sofro como cidadão,
mas entendo que este é um debate que precisa ser analisado de maneira bem criteriosa. Aí se diz, não, mas país tal, a maioridade é aos 12 anos, outra é aos 8 anos. Agora vamos ver que esse país tal citado, como é que ele trata as crianças? Com que condições têm as famílias? Como é que é realmente a postura do Estado em relação a essas crianças? E, portanto, muito mais assim, provável que tenham condições de ter discernimento mais cedo. No entanto, mesmo assim, esses países que são citados com frequência como exemplos de que tem maioridade penal baixa, não estão livres de permanentemente acontecerem crimes hediondos até, crimes terríveis, em que morrem várias pessoas ao mesmo tempo, como vemos aí nos Estados Unidos, na Inglaterra, em todos os lugares, e na Noruega recentemente, porque há uma discussão, inclusive, senador Jorge, de até onde vai a adolescência. Há uma discussão. Muita gente... Vossa Excelência é médico, né? Pois o é. médico sabe que aí é um desafio danado trabalhar. Pois é. Então, na verdade, se diz até que essa adolescência propriamente dita pode ir até 24, 29 anos. E pode começar precocemente, chamada pré-adolescência, etc. Então, na verdade, é preciso haver, eu diria, um conjunto de técnicos de todas as áreas para estudar essa questão. Merece, evidentemente, não pode o Congresso Nacional, não pode o Senado, não pode a Câmara, não pode a própria Presidente da República também, nós ficarmos apenas numa posição, digamos assim, a favor ou contra de imediato, porque já vi, inclusive, notas de entidades se colocando contrárias, como vi notas de muitas outras entidades se colocando a favor. Eu aprendi na medicina que uma coisa é eu ter uma impressão diagnóstica, ou seja, eu achar uma coisa. Outra coisa é eu ter o diagnóstico, é eu ter a comprovação daquilo que eu inicialmente achei, tive a impressão de ser. Então é preciso, de fato, que nós possamos ter os pés no chão para tomar, considerando a realidade do nosso país, medidas que possam, de fato, proteger a sociedade. Porque se, de um lado, os menores sejam por estarem, digamos assim, desamparados familiarmente, socialmente, ou por serem utilizados por maiores que se organizam de maneira a explorar o seu trabalho, seja no tráfico de drogas, seja, enfim, todos os tipos de ilícitos, nós precisamos ter realmente um diagnóstico. Nesse particular, eu diria que precisava haver até uma espécie de mutirão que envolvesse não só intelectuais e cientistas, etc., mas também os poderes da República, o judiciário, com a sua experiência, o legislativo, o executivo, de forma que nós pudéssemos chegar de uma maneira mais rápida possível a uma conclusão que pudesse ser transformada, de fato, em lei. Existe, inclusive, como foi mencionado pela imprensa, mais de 20 projetos aqui tramitando na Câmara e no Senado que propõem a redução da maioridade penal. Então, acho que seria o momento de, talvez, formar uma comissão a nível de Congresso Nacional, pegando esses projetos que aí existem e também ouvindo em audiências públicas representantes das diversas instituições. E, se for o caso, depois de concluídos esses trabalhos, fazer, de fato, um plebiscito, porque esta é uma decisão muito séria para ser tomada por 600 pessoas que sejam aqui representadas, que nem dá 600, 513 deputados e 81 senadores, tomar uma posição dessa ordem ou a presidente sozinha sancionar ou vetar uma lei desse tipo. Então, entendo que é um tema muito sério,
que preocupa, sobremodo, todo mundo na sociedade, pais, os jovens também, que na sua grande maioria são jovens de bem, mas que nós precisamos buscar de maneira não, digamos, assodada, como já vi algumas manifestações, mas de maneira serena, buscando ouvir todos os lados para chegar a uma conclusão do que deve realmente ser feito. Inclusive, como disse, quem sabe fazendo um plebiscito para que a sociedade, depois de um amplo debate, possa de fato se posicionar. Saber por que amanhã a gente vai colocar um jovem de 16 anos numa prisão, junto com uma maioria de delinquentes profissionais ou até psicopatas, se isso vai melhorar ou piorar a situação da sociedade. Então, por essas reflexões que eu deixo aqui, repito, sem ter uma opinião, apenas tenho os indícios e as informações, e eu gostaria muito de ver essa situação bem observada por todos os homens e mulheres que pensam de fato nas suas famílias, nas famílias dos seus amigos, na sociedade como um todo. Portanto, senador Jorge Viana, eu queria deixar esse registro hoje desse meu pronunciamento, chamando exatamente a atenção para a necessidade de um debate mais profundo, porque esse é o tipo do tema que não pode ser tomado por este ou por aquele viés, ou ideológico, ou religioso, ou de qualquer ordem. Assim sendo, eu quero encerrar pedindo a Vossa Excelência, que agora preside a sessão, que encaminhe essa questão, quem sabe a mesa, para que se faça uma comissão mista, que possa, de fato, estudar e concluir sobre esse tema que reputo muito importante, que está traumatizando a sociedade. E nós não podemos, portanto, deixar que isso passe sem nós entrarmos na questão. Muito obrigado a você. Você deseja uma parte? Queria, senador Será uma honra para concluir meu pronunciamento com sua parte. Senador Mozarildo Cavalcante, até fiquei em dúvida, porque regimentalmente, e Vossa Excelência, que muito me ensinou sobre regimento, quando o orador fala pela liderança, não permitiu a parte. Mas, como Vossa Excelência sempre fala... Mas ele está como orador inscrito, então... Como orador tranquilo. inscrito por isso. Então, eu agradeço também ao presidente pelo esclarecimento. Eu penso que nós não podemos nos furtar neste momento. É um tema complexo, não há dúvida. É um tema que vai requerer de todos nós, não só senadores, mas também deputados, num exame extremamente criterioso, sintonizado com o que a sociedade brasileira está desejando hoje. No século XXI, da maciça gama de informações que um jovem tem e de acesso à informação que um jovem tem, e também pela consideração de que hoje, um jovem de 16 anos no Brasil, ele está apto a eleger e a escolher o melhor candidato a prefeito, o melhor candidato a governador e o candidato à presidência da República. Então, se ele aos 16 anos, ele tem, o jovem, tem capacidade para fazer a escolha, também, do ponto de vista penal, esse tema tem que ser considerado. Então, quando Vossa Excelência sugere a discussão sobre a questão da maioridade penal, exatamente me associo a essa proposta de Vossa Excelência, dizendo que nós vamos, sim, debater no âmbito de todas as comissões temáticas pertinentes, como Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu não faço parte, mas penso que é a primeira, a Comissão de Assuntos Sociais, porque tem a ver também com questões sociais, para que conduzamos de maneira muito equilibrada, muito madura, esse debate, senador Mozarildo Cavalcante. Então, parabéns a Vossa Excelência para introduzir aqui, nessa segunda-feira, este tema da questão da maioridade penal. Parabéns. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência. Quero só reiterar, como disse ao longo do meu pronunciamento, que é evidente, como disse Vossa Excelência, se o jovem, por um lado, tem hoje o direito, quer dizer, é dado a ele voluntariamente de votar ou não votar entre 16 e 18 anos, mas passa a ter o direito, se quiser exercer,
como também até mesmo o de dirigir, caso tenha autorização dos pais. Isso é um aspecto. Outro aspecto são os aspectos sociais, são os aspectos psicológicos, que tem que ser levado em conta. Por isso que eu também deixei claro aqui, que raciocinando como médico, uma coisa é você ter uma impressão diagnóstica, outra coisa é você ter o diagnóstico. Então, acho muito importante que, nesse momento, a gente procure, de fato, aproveitando até o debate que está posto na sociedade, e mais o fato de que existem dezenas de projetos nesse sentido, nós possamos constituir uma comissão de especialistas nas diversas áreas e concluirmos por um projeto. Porque, na verdade, também há um detalhe importante, senadora Ana Amélia. Qual é a realidade do nosso sistema prisional hoje? Superlotação, maus tratos, até casos absurdos que se passam dentro das prisões. Então, na verdade, é preciso que nós tomemos a cautela, sem deixar de nos sensibilizar com o que está acontecendo, mas também tendo em vista de que é uma decisão fortíssima, que não pode ser colocada como muitos colocam, porque no país tal de primeiro mundo, a maioridade penal é aos 12, no outro é aos 8. Então, nós temos que ver a nossa realidade brasileira e a realidade do nosso jovem e das nossas famílias. Muito obrigado.